Bom dia a todos vocês. Quero agradecer a presença dos servidores que estão aqui e dos procuradores que vêm se deslocam de Maceió, sem diária, né, como foi bem falado ali, para poder nos orientar, nos ajudar no nosso trabalho. Os procuradores aqui é o meu substituto e na realidade é o oráculo da gente aqui da agência, é o Roger, um servidor muito capacitado aqui também. Estamos aguardando o nosso companheiro também, o Eusébio, e demais colegas aqui da agência, para que a gente possa a informação passar o máximo possível de companheiros aqui da agência de Arapiraca. Primeiro dizer que é uma grande honra recebê-los aqui na nossa agência e eu tenho certeza que boas informações virão e a troca de informações vai servir para o trabalho de nós aqui. Agora eu quero passar a palavra para o Roger também falar um pouco, para que em seguida venha e inicie a reunião. Bom dia, agradecer em nome dos servidores da agência Arapiraca, né, a presença de vocês. Dizer que eu tenho acompanhado esse movimento que tem feito nas agências, né, de alinhamento com os servidores. Falar a vocês também que foi semana passada, a gente fez uma reunião com o pessoal da gerência também do alinhamento, onde surgiram muitas dúvidas, né, que recentemente a gente tem passado por essa alteração do nosso fluxo, né, essa implantação do INSS digital. E usando uma palavra meio justa, o INSS tem cuspido muita norma aqui pra gente e tá muito complicado a gente acompanhar. Normas que nem os servidores estão conseguindo nem interpretar, como foi a última agora, o ofício 25 do rural, mas teve o da exigência agora, o 44, que foi alterado, né, a questão do prazo da exigência e eles nem conseguiram entender, porque assim a nossa instrução normativa vale 30 dias. Aí eles agora jogaram 75 dias e depois lançaram um ofício explicando o que seria esses 75 dias. E aí tá meio complicado de entender se é para esperar os 75 dias, se é para esperar os 30 e se não pedir dilação do prazo, né, mas tá complicado. Aí a gente queria fazer esse alinhamento junto com você, né? E principalmente do Office 25, que a gente saiu daqui mais sem entender do que... porque tá complicado aqui pra gente também, né? E agora... Passar a palavra para o anfitrião de Arapiraca, né? O Nelson. Vamos terminar agora, porque a parte do INSS já foi. Faltou eu, o Roger, outro companheiro pode vir também, que eu costumo dizer que essa agência é dos gerentes, né? Que aqui tem uns 10 ou 15 gerentes aqui, e todos servidores muito capacitados, né? Porque eu estou na frente deles aqui, não estou falando de forma demagógica, estou falando de forma muito transparente e clara. Todos muito eficientes, cada um sabe o seu trabalho que faz. A maioria já foi gerentes aqui também. Temos assistentes sociais aqui, 3, a Juliane, a Fátima, né? E o companheiro Joelson, que está presente aqui também. A gente agradece a presença deles também, que são analistas do Seguro Social. Vou passar a palavra agora para o nosso procurador para apresentar os outros demais procuradores e poder iniciar aí a reunião. Obrigado pela deferência. Bom, eu me sinto honrado com as palavras do Alando, embora eu acho que, mesmo sem querer, o Alando acabou fazendo uma quebra de hierarquia. Porque nós estamos aqui diante de 3 autoridades, que é o Dr. Danilo, procurador-chefe da PEFAL, da AGU, Dr. João de Deus, que é o procurador-chefe da PFA e INSS, e Dr. Carlos Alando, que é o coordenador do NUPREV. Eu digo aqui que eu fico apequenado diante dessas 3 figuras aqui de alta envergadura. Então, eu sou simplesmente um operário aqui da AGU. Eu convido aqui o Dr. Danilo para partilhar aqui um pouco das suas impressões do trabalho da AGU e tecer algumas considerações que o Dr. Danilo entender pertinente. Venha para cá, homem. Bom dia, gente. Meu nome é Danilo. Sobre essa questão de autoridade, a maior autoridade aqui é o Dr. Nelson mesmo. É autoridade moral e uma liderança de fato aqui, né? Eu digo que o Nelson é um analista, um técnico do Seguro Social frustrado, porque ele se identifica muito mais com o trabalho dentro da agência do que com o trabalho lá na Procuradoria. Ele se sente em casa. Toda agência que ele entra está de portas abertas, ele só fez amigos aí por onde ele passou e está de parabéns. E a gente tem muita sorte de ter um procurador aqui com esse perfil. É um trabalho que a gente já realizou um tempo atrás. Há uns 10 anos atrás a gente fez uma visita a algumas agências, não todas, não teve essa ampliação, essa amplitude toda, também não tinha tanta agência assim, mas a gente ia porque Brasília mandava a gente ir. Era um programa que tinha de redução de demanda, vai lá, visita a agência e tal. O Nelson não, isso foi um projeto dele junto com o Dr. João de Deus, né? Disseram, não, a gente está com vontade, está nessa necessidade e a gente quer ir conversar com os servidores e fazer essa aproximação aí, procuradoria
e INSS. Às vezes a gente está lá na Procuradoria trabalhando com os processos, mas a gente não sabe a realidade da agência, não conhece a realidade dos servidores. A gente ouve falar pelo contato que a gente tem lá com a direção, com a gerência, mas a gente não está na ponta, muitas vezes, para conhecer de perto essa realidade. Gostaria também de agradecer por nos receber aqui, o Alan, o Roger, né, e todo o pessoal, toda a equipe aqui que está presente. E o trabalho é isso, tá? É um trabalho de conhecimento da nossa clientela. De estar próximo da nossa clientela, que no caso, o maior cliente da Procuradoria é o INSS. Nós atuamos também nos processos das diversas autarquias, tem algumas que têm umas questões bem complexas também, mas nada se compara ao volume e ao tamanho do INSS. E fazendo aqui só um diagnóstico, o que a gente percebe é que 90% a 80% da nossa demanda hoje no judiciário vai envolver benefícios por incapacidade e desses, em sua grande maioria, benefícios rurais. Tá? A gente tem muita ação de aposentadoria rural por idade, muita ação de aposentadoria por tempo de contribuição, aposentadoria especial e as demais. Contudo, hoje o nosso foco de trabalho deve ser voltado para os benefícios por incapacidade. Tem muita discussão lá, rediscutindo a questão das perícias, tá? E o trabalho está sendo feito também nesse sentido. E também a questão da condição do trabalhador rural. São os dois pontos que são discutidos em audiência. Inclusive, no próximo mês, eu e o Cariolano estamos indo para Brasília. Foi inaugurado agora um novo programa, que é o programa de desjudicialização do INSS. Não sei se vocês viram, né, que teve uma reunião semana passada, em que o ministro Dias Toffoli convidou o presidente do INSS, o ministro da Economia e alguns outros ministros para discutir essa questão. Porque o custo disso é muito alto. Você tem um custo social de negar o direito a quem tem, né? E você também tem o custo da máquina de movimentar uma máquina gigantesca que é o judiciário, a procuradoria, com coisas que o INSS poderia resolver, tá? Internamente. Então a gente vai para lá, para Brasília, para discutir com representantes do Judiciário, da Defensoria, acredito que também do Ministério Público, e que pontos o INSS pode se aperfeiçoar para internalizar determinadas questões. A gente estava conversando sobre isso. Nós temos um IN, mas muitas vezes na prática, no dia a dia, para resolver o problema, aquele IN não resolve. Tá? E o servidor fica inseguro. E na dúvida, pelo tipo de controle que hoje acontece, Controladoria da União, Tribunal de Contas, Ministério Público, isso, aquilo e aquilo, o servidor fica inseguro. Tá? Até ele se explicar o que ele fez está correto, ou que ele também tinha dúvidas ali, porque ele agiu de boa fé, todo mundo está presumindo que ele está de má fé. Isso não é correto. O servidor ele precisa ter um suporte, ele precisa ter todo o apoio para poder fazer seu trabalho com tranquilidade. Né? A nova MP, a 871, que já foi convertida em lei, traz um dispositivo já nesse sentido. Isso já foi diagnosticado, né? No sentido de que o servidor só pode ser responsabilizado se houver comprovado dolo ou má-fé. Né? Também o novo código, a nova alteração da lei de introdução ao Código Civil também já trazia isso, com a lei da segurança jurídica, né? Que dizem, seria o Instituto da Segurança Jurídica do Brasil, traz essa segurança para os servidores públicos. Mas, infelizmente, hoje existe esse tipo de controle, que eu acho um controle desarrazoado da atividade dos servidores, presumindo que o pessoal está agindo de má fé. Não é assim, gente. A gente conhece a realidade de vocês. A gente sabe da falta de estrutura, da falta de pessoal, da dificuldade de transmissão para a informação. Da informação, o INSS é muito capilarizado. Então o pessoal decide uma coisa em Brasília que muitas vezes não corresponde à realidade aqui do Nordeste, vai corresponder à realidade do Sudeste e do Sul. E chega para aqui a informação truncada e o pessoal não entende o que é para fazer. Tem todas essas modificações aí, mediante o INSS digital e a digitalização e a desterritorialização do trabalho, em que um servidor daqui vai fazer um processo do Rio Grande do Norte, o do Rio Grande do Norte vai fazer um processo de Sergipe. Então, isso a gente passou na AGU. Tá? Hoje tem várias equipes de trabalho desterritorializadas. Toda a nossa cobrança hoje é feita por procuradores de outros locais do Brasil. Tá? Benefício, os processos da turma recursal são trabalhados também regionalmente. Ações de probidade são trabalhadas nacionalmente, então a gente já tem essa realidade dentro da AGU. Eu digo para vocês que é um procedimento interessante, porque você, pela amplitude que vai dar no número de servidores para trabalhar determinada coisa, você consegue especializar mais. E também você consegue equalizar a força de trabalho.
Você tem uma unidade com pouco servidor de trabalho, outra unidade que está tranquila, você consegue equalizar o volume de trabalho para as duas unidades. Você se perde com o quê? Perde um pouco do contato pessoal e sentimento de equipe. Isso aí você tem que criar ferramentas para que isso seja superado. Tá? E você vai perder também um pouco desse contato humano, que eu acho que é o mais importante dessas visitas. É o olho no olho. O ser humano precisa disso, precisa do contato. Às vezes a gente fala por e-mail, fala pelo telefone, mas não tem esse contato. E isso é que é importante para gerar cumplicidade, para gerar confiança, para que as informações fluam. Tá? Para que as informações fluam. A equipe que está lá hoje na presidência do INSS eu conheço, o presidente é o Renato, ele foi procurador regional aqui em Recife, depois procurador-geral em Brasília e foi assumindo diversos cargos, hoje está na presidência do INSS. Apesar de não ser o servidor da casa, é uma pessoa altamente competente e eficiente. Tá? É um cara que muito pragmático, que faz as coisas acontecerem, tem acesso político, tá? Então é interessante, eu acho que é um nome bastante interessante para estar à frente, principalmente nesse combate à judicialização, tá? Essa questão para evitar a judicialização. A equipe da PFA-INSS também conheço, o antigo chefe da PFA-INSS aqui em Alagoas, o Dr. Alan, está trabalhando lá nessa nova equipe, então são pessoas que conhecem o INSS profundamente, tá? É uma equipe muito boa, temos também na diretoria, acho que é a diretoria de atendimento, aí chefe da PFA-INSS Brasília também assumiu, a doutora Márcia. Então eu acho que a gente tem como avançar aí, é uma oportunidade da gente fazer um bom trabalho, tá? Do INSS fazer um bom trabalho. Agora, para isso tem muito trabalho para ser feito. Gera dúvidas, gera receio, essa nova realidade que se impõe para a gente aí, falta de orçamento, falta de servidor, virtualização de um bocado de coisa, utilização de novas tecnologias, mas no momento que a crise aperta mais, é um momento de oportunidade também, de se criar oportunidades, de se criar soluções, porque a gente só se mexe quando o sapato aperta. O negócio está muito ruim, é que aí as coisas começam a acontecer. Tá? Então, eu sou otimista, eu acredito que apesar de tudo, da grande quantidade de aposentadorias que estão acontecendo dentro do INSS, da perda de servidor e de todas as dificuldades, eu acho que a tendência é a coisa melhorar. Até porque não tem mais para onde piorar. Né? Não tem mais para onde piorar. Já está bem complicado. Então, conto com vocês, com a ajuda de vocês. Os especialistas aqui em matéria previdenciária são os nossos colegas, doutor Cariolano, doutor João de Deus, doutor Nelson. É quem vai saber conversar com vocês sobre todas essas dúvidas que vocês têm, essas especificidades, esses detalhes de tramitação, de coisa desse tipo. E se a gente não souber, cada um aqui vai dar o devido encaminhamento na parte contencioso. O doutor Nelson na parte de consultoria, das questões internas do INSS, o doutor João de Deus. Tem um grupo do WhatsApp que foi criado, né? Eu acho que lá estão todos os gerentes de APS, tem um fluxo de informações boas ali. Então, qualquer dúvida, conversa com o gerente, ele leva para a gente imediatamente por e-mail, pelo esse grupo do WhatsApp, que a gente está disposto lá, 24 horas para responder as dúvidas de vocês. Tá joia? E por fim, novamente agradeço por estarem aqui. Eu sei que todos estão muito atarefados, horário de almoço, né? Mas agradeço a presença de vocês e passo a palavra agora, retorno para a maior autoridade aqui, que é o Dr. Nelson. Aplaudir o doutor Danilo. Eu convido o meu coordenador para se aproximar aqui para a gente dialogar com a turma, porque o que eu não sei, eu me fio nessa autoridade aqui. Mas introduzindo aqui as temáticas que eu acho interessante, o Cariolano, que inclusive nós estamos debatendo no preâmbulo. Hoje, a tendência é a gente ter uma aproximação entre o entendimento da administração e o entendimento da jurisprudência. Porque o que é que ocorre? Muitas vezes o servidor, existia no passado uma mística de que o servidor fazia tudo para indeferir o benefício, como se tivesse no segurado o seu inimigo, aquele adversário a ser derrotado. E hoje a gente tem, até a própria sociedade já está se conscientizando que a coisa não funciona dessa forma. O servidor precisa, como o doutor Danilo está colocando, de segurança para poder decidir. É algo que a gente sempre aborda nas nossas visitas nas agências. O servidor precisa estar respaldado, o servidor precisa estar seguro para poder conceder a quem realmente faz jus ao benefício, com segurança, com respaldo jurídico, e negar a quem não faz, a quem não faz jus ao benefício, a quem está querendo tirar algum tipo de vantagem da administração pública e lesar o patrimônio da autarquia previdenciária. Então, nessa linha de ideias,
o que a gente observava é um descompasso entre o entendimento da administração e o entendimento da jurisprudência. E a tendência agora tem sido uma aproximação dessas linhas de pensamento, porque muitas vezes o judiciário tem uma certa flexibilidade em relação a alguns aspectos do que seja, por exemplo, início de prova material, né? E que já a autarquia até então tinha um entendimento mais restritivo, né? Por outro lado, a justiça ela tem um certo rigor em relação a determinadas situações que podem infirmar a qualidade de segurado especial daquele requerente, né? Como situações que denotem um modo de vida incompatível com a situação de um núcleo familiar que sobrevive da roça. Por exemplo, pessoas que possuem veículo, pessoas que possuem empresas registradas em seu nome, pessoas que têm membros do grupo familiar que exercem cargos públicos com remuneração superior ao salário mínimo, indivíduos que têm habilitação para dirigir ônibus, para dirigir caminhão, transportador de carro-pipa para a prefeitura. Ou seja, são situações que a gente pode ir detalhando com mais vagar, e até o Cariolano me complementar se eu esqueci algum dado, que retiram a essencialidade do trabalho rural naquele caso concreto. Então, a gente tem uma certa flexibilidade da justiça em relação ao que seja início de prova material, que eu acho que tem que ter uma aproximação nesse aspecto, para que o servidor possa se fiar nesse entendimento jurisprudencial para conceder os benefícios, e em outras situações em que você denote fatos, circunstâncias que infirmam o regime, o adequado regime da economia familiar, respaldar o servidor para poder, de forma fundamentada, negar naqueles casos concretos. Ou seja, a gente não tem só um viés, a gente tem uma convergência do que pensa o judiciário, tanto no aspecto pró-segurado quanto no aspecto pró-previdência. Eu, pelo menos, tendo a pensar dessa forma. Então, o que está sendo trabalhado nessa reunião dessas autoridades que o Dr. Danilo citou aí, é justamente criar mecanismos para que os servidores possam internalizar essas normas, essas orientações da jurisprudência, possa desjudicializar, muitas vezes, questões, benefícios que poderiam ser concedidos administrativamente, e a gente tem uma margem para a gente avançar nessas concessões, porque no nosso dia a dia, Cariolano, a gente tem pelo menos uns 40% de acordo, né? Numa pauta de 20, 25, 30 processos de audiência, geralmente o nosso nível de acordo oscila em torno de 40%. Né? Às vezes um pouco mais, às vezes um pouco menos, dependendo da pauta, e é nessa seara onde a gente pode avançar. São benefícios que poderiam ser concedidos administrativamente e por alguma razão de descompasso entre o entendimento jurisprudencial e o entendimento administrativo, passaram e acabaram redundando no judiciário. Só uma parte. Pois não, não significa que esses 70% são procedentes. Não. É onde a gente vai chegar. De acordo, mas tem muita a improcedência, exatamente o aspecto que eu ia chegar logo na sequência, o meu coordenador antecipou. A gente tem um nível de improcedência que hoje beira em torno dos 60%, 70%. Só um pequeno remanescente dos processos que vão para a sentença é que a gente tem uma sentença desfavorável à autarquia. Então, a Procuradoria avançou muito em acompanhar o entendimento da jurisprudência em vários aspectos, tanto em questão de segurança especial, questão de benefício por incapacidade, que está sendo muito bem tratada aqui pelo Dr. Danilo e Dr. Cariolano com o subnúcleo de incapacidade, que fez um trabalho extraordinário para debelar aí esse contingente, que Danilo talvez tenha as estatísticas, acho que é o maior volume da Procuradoria Federal em Alagoas é de benefício por incapacidade, não, Danilo? Maior volume absoluto. Assim. Com certeza. De 80% do nosso volume, né? Com certeza. Para LOAS e auxílio. Exatamente. E aí a gente tem avançado em vários aspectos. Então é nessa seara onde a Procuradoria já avançou e se ombreou com o Judiciário nessa questão de entendimento, em que a autarquia deve avançar. Porque esses 40% de 30%, 40% de acordo, eles poderiam ser concedidos administrativamente e aí deixaria o Judiciário só com aquela situação realmente limítrofe, ou melhor, o que passa do limite do servidor, onde a Procuradoria vai fazer o trabalho para manter aquele ato indeferitório e obter até, inclusive, uma redução da pauta de audiência, que hoje as nossas pautas estão inchadíssimas, né, Carolina? E aí a gente pode, inclusive, fazer um trabalho com mais vagar, tanto na instrução, que já tem sido feito um trabalho extraordinário. A instrução está, eu queria fazer um registro aqui ao trabalho do Dr. Carolina e do Dr. Danilo, que tem sido de
qualidade extraordinária. Hoje a gente pega um processo em audiência, a gente tem o processo administrativo, a gente tem as consultas plenos e quinis do